A gente está vivendo um momento muito difícil, assim, da sociedade, assim, a igreja, era para ela ser, nos moldes do que ela cresceu no Brasil, era para ela ser muito relevante. E a igreja hoje está se tornando irrelevante. Irrelevante. Então isso é muito triste pro evangelho. Meu Jesus. Entendeu? Ela está se metendo com o lado negro da política. Porque eu posso falar de política que eu até me candidatei. Então, é política no aspecto assim, de ser um servidor público que serve à sociedade. Eu não estou falando disso. Você candidatou o quê? Vereador, deputado? Vereador. Mas eu falo da política dessa, tipo, negociata, dessa polarização pela polarização, sem amor ao próximo, nesse aspecto, que é ruim, que é o que a gente está vivendo. Então, a igreja, ela está perdendo a sua capacidade de se inserir na sociedade como relevante, trazendo boas novas de transformação e amor. Ela está empacotada num lugar como o teu texto, num lugar muito sombrio, limitador. Então, eu fico sempre pensando sobre isso. Nas minhas pregações, naquilo que eu preparo, naquilo que eu falo, até que ponto eu vou me colocar nesse pacote. E às vezes, assim, eu confesso que eu até eu saio um pouco da caixinha, eu exagero, para poder me comunicar com algumas pessoas, porque se eu ficar, eu não sou nem ouvido. E aí eu perco o sentido da minha existência na proclamação do evangelho. Eu não vou ser ouvido. É como outro dia eu tava falando, cara, eu não tô nesse pacote. Eu tava numa reunião, cara, em São Paulo, com gente muito importante, assim, numa agência que cuida de grandes nomes do meio artístico, dos maiores do Brasil, influenciadoras, essas meninas gigantes aí. E aí a dona me surpreendeu, que ela falou que ela já frequentou a igreja, cara. Eu não sabia, ela é filha de um dos maiores artistas da MPB. Ela é dona da agência e a sócia dela falou, ela já frequentou. Aí eu... Só que o contexto do que está sendo falado ali é que os evangélicos estão num pacote tipo assim, você é espancador de gay, você é um cara intolerante, você é um cara que não respeita o direito do próximo. Eu falei, cara, eu não tô nesse pacote. Mas é incrível como... É como se a gente fosse visto dessa forma. Aí você tem que se explicar. Aí você tem que falar a sua opinião. Aí às vezes você tem que sair da caixinha para ser ouvido. Porque se você ficar calado, você tá nesse pacote. Ruim, cara. Porque a igreja não é relevante nesse aspecto. Ela fala para dentro. Mas ela não tem nenhuma capacidade de ser respeitada na sua fala para fora. E Jesus não foi um cara assim. E até a forma a estratégia que você tem de pregar também, né? Eu sou muito parecido contigo, assim, acho que a gente pensa muito igual em algumas coisas. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que não são cristãos. Eu tenho. De todo tipo. Final de ano agora, de 2021, fui encontrar com uma galera. E aí tinha um rapaz que ele tem ranço de crente. Sim. Ele falou assim, pô, Evandro, 97% não presta. 97, mandou um 7. Falou 97% não presta. O restante é tudo, imagino o que ele falou. Aí eu perguntei assim na mesa, pô, galera, vocês acham que... Qual a visão de vocês dos crentes? Todo mundo falou, cara, pra mim é intolerante, pra mim é intolerante, pra mim é intolerante. Aí eu falei, mano, que bizarro. Mas ao mesmo tempo uma menina falou assim, cara, mas sabia que eu às vezes eu queria ser como você? Eu falei, mas por quê? Porque, por exemplo, eu tenho pavor de morrer. Ela falou, eu tenho pavor de morrer. Mas por quê? Porque eu acho que vai acabar. Quando morrer, vai acabar. E tipo, cara, como assim vai acabar? Eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas. Aí eu nem preguei pra ela. Aí eu só falei, é mesmo? Pô, cara, mas eu acho que eu, por exemplo, dentro do que eu acredito, da minha fé, dentro do que Jesus falou, do que eu leio na Bíblia, cara, quando a gente morrer, na verdade, a gente vai estar nascendo pra uma nova vida, conversando. De boa. Tal. Falou nada, rolou, passou dias aí, mas tenho certeza que alguma semente ficou no coração dela ali. Sim, com certeza. Eu ouvi há poucos dias do tipo assim, eu não gosto muito do que você faz parte, mas eu adoro te ouvir. Cara, isso é muito louco, cara. Isso faz pensar assim, não sei, cara, eu de repente estou fazendo parte de um negócio que não é legal. Isso tá pirando as pessoas dentro da igreja. Porque, cara, eu não quero ser visto dessa forma. É isso.
Entendeu? É tipo, eu não gosto do que você faz parte, mas eu adoro te ouvir. Mas posso fazer uma pergunta? Claro. Na igreja que você é pastor, você enxerga isso? Essa forma que eu falei que os meus amigos enxergaram? Se sim, você tenta fazer diferente na tua igreja? Porque, por exemplo, a minha igreja, eu acho que a minha igreja faz isso muitas vezes. Eu tento fazer diferente. E eu tento fazer diferente dentro da igreja também. Eu tento fazer diferente, mas a galera não é igual a mim, não. Saquei. Porque a galera vem de uma história. Não, entendo. Vem de uma cultura. Eu entendo. Tem coisa que eu falo que choca. Saquei. Entendeu? Mas eu falo. Às vezes dá problema, às vezes eu tenho que segurar minha onda. Entendeu? Porque ali tem, tipo, vamos dizer assim, um jeito, as regras daquele jogo ali. Eu preciso... Independente de púlpito, tô falando até conversando com a galera, discipulando e tal. Sim. Não, discipulando eu falo direto. Irado. Aí eu só falo sobre isso. E dá problema também. Dá problema também. É que quando eu perguntei, na verdade, não foi de púlpito, foi no relacionamento, discipulando. Depois, se você tiver curiosidade, procure esse livro, cara, Transpondo Muralhas, de Eugênio Peterson, que fala da vida e do governo de Davi. Davi foi o maior governo do povo de Israel. E ele era um cara que tinha amante, era um cara que era... Assassino, mandou um cara pra morrer. Matou gente pra caramba, era um cara Qual o nome? Transpondo Muralhas, Eugênio Peterson. É a vida e o governo de Davi. Governo natural de Davi. E ele era um cara assim, teve problema na criação de filhos, não foi um bom pai, mas é um cara segundo o coração de Deus. Super humano. Então o Eugênio Peterson vai puxando a história de Davi, e essa semana ele puxou uma página lá, tô com ela na memória, página 43. E eu trazendo pro discipulado. Ele fala um negócio muito forte. Ele é um pastorzão, o Eugênio Peterson, quem já ouviu sabe do que eu tô falando, é um pastor de pastores, é um cara respeitado por todo mundo. Tipo assim, grandes líderes da espiritualidade no mundo tem ele como um tutor. Ele é faleceu tem 3, 4 anos. E é um cara assim, é escritor de uma coluna de um jornal respeitadíssimo cristão na América, é autor de grandes livros, é um cara acima de qualquer suspeito, super credibilizado. Ele chega e fala assim: as pessoas que mais me marcaram na vida não foram nem pastores nem crentes. Então eu me questiono até que ponto essa posição de pastores e líderes na nossa constituição, do que a gente constrói na igreja, se ela está correta. O grande cara que me marcou era um cara da igreja, divorciado, mas que todo mundo considerava um cara desviado, mas que ele foi um pai para mim. E as maiores lições assim de paternidade, que é a maneira que eu entendo que Deus me cuida, foi esse cara que me ensinou. Ele escreve no livro. Aí eu fui botar isso no discipulado, começou a polêmica. Pastor, eu não concordo. Beleza, a gente só está conversando o que o Eugênio está falando. E eu estou falando para a gente pensar sobre isso. Eu, por exemplo, Lincoln, aí eu dei um dever de casa. Inclusive eu tenho que estudar hoje, o discipulado é amanhã. Eu dei um dever de casa. Cada um de vocês vai trazer uma história marcante, a pessoa mais importante na vida que vocês marcaram a vida de vocês. Eu quero que vocês tirem o preconceito e falem quem é. Se é pastor, se é crente, se não é. Cada um vai escrever. A minha, por exemplo, é de um cara que não era pastor e era um cara, tipo assim, era um cara achegado da igreja, mas para muitos ele não era crente. A pessoa que mais influenciou essa pergunta? A minha vida. Acho que eu nunca parei pra pensar nisso, mano. Tipo nos últimos anos, que foi importante, que tá latente. Sim. O meu foi um diretorzão da Globo chamado Roberto Marconi, um cara com 30 anos de Globo, que me viu como um filho. Eu perdi o pai, tinha 19 anos. E quando eu passei o momento mais difícil da minha vida, quando a menina foi e fez o desenho pra mim, esse cara foi e me abraçou, cara. E eu tinha que alugar um apartamento. E sabe o que é alugar um apartamento sem você ter um avalista? Alguém já passou por isso aqui? Ninguém quer ser avalista, velho. Ninguém quer ser avalista. Ele foi seu avalista? Ele foi meu avalista, velho. Mentira, caramba. E é o seguinte, ele mandou o documento e a imobiliária querendo problema. Ele chamou o proprietário e falou assim: irmão, olha quem eu sou. Sou diretor da Globo, sou isso, sou aquilo, sou isso. Se o Lincoln não pagar, eu vou pagar. Quer que eu pague na frente? Sabe, cara? E na igreja, eu não tô criticando a igreja, eu tô querendo dizer que esse cara me marcou, é o que o Eugênio escreveu. Então, isso foi uma atitude como se Deus colocasse um anjo na minha vida. Isso é paternidade de Deus sobre nós, cara. Sim, só um pai faz isso. Só um pai. É isso. E o cara fez. Por quê? Porque o cara me via como uma liderança na igreja e tal, não sei o que. O cara, Deus despertou esse coração nele. Ah, tinha condição? Tinha, mas tem gente que tem condição e não faz. É verdade. Brother, é uma parada. Então, o Eugênio desperta a gente para marcar a vida de pessoas nesse sentido.
Quem você tá marcando a vida de pessoas no reino de Deus? Às vezes, cara, é pagar um café, mano. Às vezes não é uma coisa... ali o cara foi avalista. Não, o cara fez 1000 coisas por mim, cara. O cara, tipo assim... eu tinha viajado pro exterior uma vez, o cara falou, não, você vai fazer uma viagem pro exterior em alguns lugares que eu quero que você conheça comigo. Me pagou uma viagem pra mim pro exterior. É um negócio pai. Que irado, mano. Parada de coisa pai. Linda, que parada irado. de pai, velho, assim. E tem um monte, assim, tipo assim, chegou um dia eu tava com a roupa toda molhada, aí o cara falou assim, que o pastor e tal, não sei o que é, não, tá tranquilo ali. Fala aí, pô, que tá mó calor? Eu falei, não tenho ar-condicionado. Ele chamou o funcionário, chamava de Roberto Carlos, jogador. Roberto Carlos, meu cara, pega o ar lá de fulano. Pega o ar lá de fulano. Pega o ar, bota na caminhonete. Leva pra casa do Lincoln. Meu Deus do céu, isso marca assim, muito, cara, né? É um negócio assim que... Entendeu? E é isso que o Eugênio Petz está escrevendo ali. A gente tem marcado a história das pessoas. Meu Deus. Entendeu? Não é se é pastor, se não é. Porque às vezes o pastor tá ligado em outra parada, não é marcar a vida. E eu fico me perguntando se eu tô marcando a vida das pessoas. Porque Jesus, pô, tu imagina um cara que conviveu com Jesus. Eu tenho certeza que aqueles caras foram marcados por Jesus. Até Judas. Então eu acho que o nosso papel, cara, é tipo... Às vezes não é negócio de multidão. Porque às vezes a gente tem esse problema também. Não é multidão. Às vezes você marca pessoas, sabe, pontualmente. Mas que aquelas pessoas vão serem marcadas pelo reino por causa de você. O reino é você. Porque Deus usa pessoas. Como é que Deus se manifesta? Através de pessoas. Entendeu? Há pouco tempo, cara, eu também passei um momento difícil. Então uma pessoa chegou pra mim. Eu fui lá pra mostrar um trabalho. Falei, eu quero produzir esse cara. E eu queria uma força no sentido de potencializar o cara. Eu tô produzindo isso. Como é que é o esquema? Qual é o valor? A pessoa falou assim, não, eu queria falar outra coisa com você. O que é? Não, eu queria te oferecer uma oportunidade de trabalho. Entendeu? E a pessoa já foi tipo assim, minha funcionária. É violento, velho. É forte, é violento. É verdade. Porque você, quando tá por cima, tipo assim, você às vezes oprime pessoas, né? E você não deixa a porta aberta. Eita, hoje de manhã eu tava conversando com uma pessoa, conversei com a minha esposa. Falei, tá vendo aí? Isso aí, por isso que a pessoa tá sofrendo e não tem porta aberta em nenhum lugar. Porque olha como é que ela lida com as coisas. As coisas dela começam, mas não tem perenidade. Ela fecha portas. Por isso que ela sempre me pede para abrir, tá vendo? Porque eu conversei com você, tá vendo aí, ó? Ó o exemplo aí. É crente, é não sei o que lá, mas ó. Por isso que as coisas não têm perenidade. Porque a pessoa abre, brother, e não traz uma continuidade daquele vínculo, daquele companheirismo, por quê? Grana pela grana, sabe? Tá muito pontualmente, fez isso, tem que receber, porque o mundo é assim, né, cara? O mundo é pá. E às vezes as paradas não são isso, brother. Vale muito mais um companheirismo. Vale muito mais uma amizade. Real. Pô. Real. Network, cara, é tudo. Você conhecer pessoas. Todo dia eu vivo isso. Ontem eu tava vendo isso, estava numa reunião. Pô, tu conhece fulano? Conheço. Autor de uma música, queria uma autorização? Você conhece. Mas você tem porta aberta com ele? Ué, claro. Ligo agora pra ele. Tu, fulano. Música, tem que pedir a editora, não sei o quê. Beleza. Mas, pô, tá tranquilo. Sendo você, tá tranquilo. É a lei da semeadura, cara. Entendeu? Agora, eu sei que eu não marquei a vida de todo mundo que passou à minha volta. Mas, daquilo que a gente tá falando, eu hoje fico nessa pilha, cara. Eu preciso marcar a vida de pessoas. Entendeu? É claro, velho. A gente tem uma jornada, às vezes, que a gente tem percalços, né? Tipo, já decepcionei pessoas, eu sou falho. Mas eu busco fazer o melhor, me aperfeiçoar. Acontece. Mas é isso. E acho que quando você se relaciona com alguém, o mais importante que essa pessoa seja pra sua vida e você esperar nunca se decepcionar com ela, é uma expectativa super errada da própria pessoa que tá esperando que a decepção nunca venha, né, cara? Eu ia falar um negócio aqui, fiquei com medo, mas eu vou falar. O quê?
Já me apaixonei, né?